Beyblade é um jogo fascinante. Todas as combinações, técnicas, estratégias e possibilidades tornam essa franquia de peões de alta performance única no mercado. Certamente, seu sucesso principal se deve aos animes que a divulgaram. Quem nunca quis ser como Taizon, Jinka ou Valt? Mas, através desse hobby, muitos adultos começaram a criar um cenário competitivo. Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bey. E esse é mais um episódio da Escola de Bladers, que é uma série onde investigamos o lado mais sério de Beyblade. No último episódio dessa primeira temporada, exploraremos um pouco da física envolvida no jogo e como cada fator pode influenciar as partidas. De início, devemos entender o que leva um Beyblade a girar. Afinal, como esses brinquedos de variados pesos e formatos conseguem ficar equilibrados em suas pontas, que geralmente são a peça mais fina de toda a estrutura? Essa é uma resposta até que bem simples, para dizer a verdade. Tudo acontece devido ao movimento de rotação e à inércia. A inércia, que explicarei em detalhes mais para frente, vem da primeira lei de Newton. Um corpo parado tende a permanecer parado, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Com isso, como o Bey recebe uma força que o direciona ao giro em seu eixo vertical, ele tende a se manter de pé e girando, até que outras forças atuem sobre ele. Quando o Bey perde energia e diminui de velocidade, ele começa a tombar, porque não consegue manter aquele movimento. Isso se deve a uma força externa chamada de atrito. O atrito surge quando as superfícies de dois corpos diferentes estão em contato. A princípio, o atrito se manifesta como estático. É uma força sempre contrária ao sentido de movimento que evita que os corpos saiam do lugar. Quando essa força é vencida, aí surge o movimento, que passa a enfrentar outro tipo de atrito, que é o atrito dinâmico. Dinâmico ou cinético, essas duas palavras significam movimento. Uma força externa deve continuar sendo aplicada àquele movimento que, caso perca energia, para. Então você deve constantemente impulsionar aquele movimento, senão uma hora, devido ao atrito, ele vai acabar parando. Por isso os Beys não se mantêm girando eternamente. O atrito, como é uma força, anula o princípio de inércia daquele corpo. Em resumo, o Bey se mantém girando porque o movimento tende a continuar até que alguma força o atrapalhe. Essa força acaba sendo o atrito, o que faz com que o peão perca energia e pare de rodar. Para que as batalhas sejam emocionantes e interessantes, é lógico que os Beys precisam se mover ao redor da arena. Mas já percebeu como, dependendo do formato e até do material da ponta, esse padrão de movimento é um pouco diferente? Mais uma vez, o atrito faz parte do motivo. O atrito tem relação direta com velocidade e aceleração. Quanto maior a fricção, maior a resistência daquela ponta com o material da arena, maior a velocidade de movimento. Afinal, como já vimos, se um corpo não sofrer ação de uma força, ele tende a ficar parado. Como a tendência é que o Bey desacelere, ou seja, perca velocidade, a aceleração é negativa. Logo, quanto maior o movimento do Beyblade ao redor da arena, mais rápido ele diminui de velocidade até parar. Mas Pedro, e por que os Beyblades vão ficando cada vez mais próximos do centro da arena? Isso, meu caro pupilo, é responsabilidade da gravidade. Como os stadiums são côncavos, ou seja, curvados, e o ponto mais baixo é o seu centro, a força gravitacional, ou seja, a gravidade aplicada a absolutamente tudo que está no planeta Terra, puxa eles para baixo, fazendo com que eles cheguem cada vez mais próximos do meio, do centro, da circunferência do stadium. Se o atrito é responsável pelo movimento e desaceleração, pontas com maior atrito correm mais rápido pela arena, enquanto pontas com menos atrito têm um padrão mais calmo. Com base nisso tudo, podemos também ver que a fricção com a arena ajuda a determinar o tempo de giro de cada Bey. Quanto maior o atrito, maior será o módulo, o valor da aceleração daquele corpo, já que ele aplica uma força no sentido contrário à do movimento. Para tentar se manter girando por mais tempo, devemos diminuir o atrito. E isso pode ser feito de duas formas principais. A primeira é diminuir a superfície de contato.
E a segunda é mudar o material do qual a ponta é feita. Por isso, Beyblades de resistência, que é um tipo que tende a ficar girando por muito tempo, possuem pontas bem pontiagudas. Afinal, a pontinha daquela ponta tem uma superfície de contato mínima com a arena. E preferem materiais com menos aderência ao chão da arena, como é o caso do POM, o polióxido de metileno. Por outro lado, bays de ataque giram por menos tempo, já que dão preferência a pontas planas e largas e com materiais que têm muito atrito, como é o caso da borracha, para poder correr com velocidade ao redor do stadium. Muitas pessoas são fãs de bays como o Mitchell L. Drago e o Geist Fafnir, que são conhecidos por, entre muitas aspas, roubar giro. Esse é um conceito meio errado, e de certa forma é culpa das próprias empresas que produzem Beyblade. E é um termo usado apenas para ilustrar as capacidades de um certo Bey. Para quem não sabe, o roubo de giro, ou spin stealing, é o nome dado ao momento em que um Beyblade, que ao ser lançado fraco e quando está enfrentando o Bey que gira na direção oposta e toca o oponente, dá a impressão de estar ganhando velocidade. A física explica isso através da transmissão de um movimento circular. Imagine que os Beyblades sejam, por exemplo, duas engrenagens diferentes que estejam encostadas. Quando uma engrenagem começa a girar, ela empurra e faz com que a outra comece a girar no sentido oposto, porque uma está exercendo força e transmitindo seu movimento para a outra. Ou seja, quando um Bey que gira para a direita toca um Bey que gira à esquerda, aquele que está rodando com mais velocidade acaba passando energia para o outro, que é impulsionado. É por isso que chamar essa habilidade de roubo de giro acaba sendo meio errado. O que acontece é, na verdade, uma equalização. O Bey mais lento vai ganhando velocidade e o mais rápido vai perdendo essa velocidade até que cheguem ao equilíbrio. E ambos começam a desacelerar no mesmo ritmo. Isso explica também porque qualquer Beyblade tem capacidade de roubar giro de algum oponente que gire na direção oposta. Tudo está envolvido na transmissão de movimento. Agora, vamos falar de uma mecânica revolucionária introduzida na terceira geração de Beyblade, as eclosões. Eclosão é a capacidade que os Beyblade Burst têm de, durante a batalha, serem desmontados devido aos fortes impactos. Essa é uma gimmick que mudou para sempre a estrutura do jogo, adicionando um novo nível de estratégia à montagem de combos. Mas afinal, como é que os Beys eclodem? Isso se deve à inércia. Lembra lá no começo do vídeo quando eu disse que falaria mais dela mais pra frente? Bem, chegou a hora. Inércia é uma propriedade que existe em todos os corpos. Quando um corpo está parado, sem que nenhuma outra força atue sobre ele, esse corpo tende a permanecer parado. Quando um corpo está em movimento, ele tende a se manter em movimento naquela mesma direção e velocidade eternamente. Ou até que uma força externa atue sobre ele e diga o contrário. Devemos entender que a camada de energia e o disco, embora estejam juntos no combo, são corpos diferentes. Ambos giram na mesma velocidade. Porém, quando há contato com o oponente, o layer acaba dando uma pequena freada, perdendo o momento. O disco, por outro lado, continua girando e rompe a barreira que são os dentinhos do Bey. Com isso, ele continua a ir para frente até que chegue o ponto em que o Bey se desmonta. É por isso que impactos mais fortes causam eclosões com mais facilidade. Layers como Judgment, que possuem borracha, geram atrito e conseguem frear melhor o oponente, fazem com que eles eclodam mais tranquilamente. Discos mais pesados fazem com que as eclosões sejam mais fáceis e Beys lançados fracos têm uma maior dificuldade na hora de desmontar. Afinal, o momento do disco vai ser menor porque ele está numa velocidade mais lenta. Portanto, fica mais difícil dele romper a barreira que são os dentinhos e causar a eclosão. É incrível como um simples hobby focado em crianças japonesas envolve tantos conceitos complexos de estratégia. Para dizer a verdade,
Isso é só a ponta do iceberg no que se refere a toda a física envolvida no jogo. Afinal, quando você tem dois peões que ficam girando e se movimentando e batendo um no outro, cada segundo, cada milésimo de segundo envolve milhares e milhares de formas de se analisar e interpretar a física atuando sobre aquele jogo. E, honestamente, esse é um dos motivos que mais me interessa por Beyblade. À primeira vista, ele parece um jogo simples, uma brincadeira de criança. Mas, parando para analisar só um pouquinho, você percebe como é uma estrutura complexa e muito bem pensada pelos engenheiros que criam esse brinquedo. Claro, eu não sou nenhum professor de física. Eu sou só um garoto de 17 anos que gosta muito de Beyblade e também gosta de pensar mais do que deveria sobre coisas de criança. Então eu achei que seria legal trazer esse vídeo. Claro, alguma informação ou alguma explicação que eu passei aqui pode estar errada, eu não sou um especialista. Eu tentei explicar da maneira mais clara e simples de entender possível, afinal meu público é majoritariamente infantil. Eu gostaria que as crianças pudessem entender o que eu estou dizendo. Mas, se você que está me assistindo é um professor de física ou entende mais do assunto que eu, sinta-se livre para poder falar e me explicar melhor aí nos comentários. Na verdade, eu ficaria bem feliz se você pudesse fazer isso. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Como eu disse no começo, esse é o último episódio da primeira temporada da Escola de Bladers. E esse ciclo está chegando ao fim. Ou, quem sabe, um novo começo. A escola certamente foi a série mais importante do canal. E a única que se manteve ininterruptamente desde que eu comecei a postar vídeos diários. Mas de maneira especial, hoje eu quero agradecer a você que acompanhou essa saga tão extraordinária. O canal Imperador Bey mudou minha vida para sempre. E isso tudo se deve a cada um de vocês inscritos. Eu quero também agradecer aos amigos Beyblade Galaxy, Cyprus, Ticos, Massaro e tantos outros que me apoiaram e incentivaram nessa caminhada. Mais uma vez, muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar aí embaixo o que achou, e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. A gente se fala numa próxima, e até mais!